Senhor, Ele está aqui neste lugar. O Espírito de Deus, Ele está falando aos seus corações. Então rasgue seu coração aqui nessa manhã. Abra seu coração para Deus, para que Ele possa operar na tua vida. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento aqui na tua casa, pela tua presença, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem um propósito aqui neste lugar, o Senhor tem uma palavra para ser ministrada aqui neste lugar, sobre a vida de cada um que aqui está. Nós te damos graças, Senhor, por cada pessoa que o Senhor permitiu chegar aqui nessa manhã, meu Pai. Que essas vidas que estão aqui, elas saiam daqui transformadas, meu Pai, restauradas através do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Bom dia, paz do Senhor, amém? Meu nome é Anderson, sou diácono aqui na igreja. Queria falar com vocês a respeito do Conex. O Conex é uma estratégia, uma ferramenta que a igreja tem para poder conhecer as pessoas que nos visitam aqui. Quando você entra ali, você vai ver que sempre tem um obreiro posicionado ali no stand, na recepção ali para te receber e para te entregar um folder como esse. Esse folder é um folder bem simples, ele tem ali uma mensagem da igreja, tem os contatos telefônicos, as mídias sociais, para que você possa se conectar conosco e a gente possa chegar até você e te ajudar de alguma forma. Você vai poder preencher um formulário ali bem simples, com o seu nome, telefone, endereço. E se você deseja, por exemplo, a visita de um pastor na sua casa, ou um atendimento aqui na igreja, ser acompanhado por um pastor, tudo isso para que a gente possa se conectar e te ajudar de alguma forma. Eu queria saber se nessa manhã tem alguém aqui que nos visita, por acaso passou ali e não pegou esse folheto. Você só precisa dar um sinal com a sua mão, um obreiro já está preparado para levar para você. Tem alguém que nos visita que não pegou? Gostaria de estar preenchendo? Todos de casa? Então, amém. Para você que nos acompanha pelas mídias sociais também, você pode se conectar conosco pelo QR Code que está na tela ou no link abaixo. Você pode estar preenchendo esse formulário também e a secretaria da igreja vai estar entrando em contato. Amém? Aplauda o Senhor. Bom dia, paz, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Miriam, do Esperança Kids. Vim aqui compartilhar uma notícia muito especial, amém? O Esperança Kids está com uma parceria com a ONG Fábrica dos Sonhos. Quem já conhecia a ONG Fábrica dos Sonhos? A ONG Fábrica dos Sonhos, ela pega brinquedos, restaura esses brinquedos e devolve para crianças em situação de vulnerabilidade. Então, nesta manhã, se você tem em casa, seu filho tem brinquedos que ele não usa mais, ou até mesmo quebrados, não jogue fora. Esse brinquedo pode ser restaurado e fazer a alegria de outra criança. Então, se você puder nos ajudar, as doações serão entregues no balcão do Esperança Kids, aqui mesmo na Igreja Esperança. Conto com a ajuda de todos vocês. A ajuda de vocês, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença na vida de outra criança. Amém? Mais um recadinho que eu tenho para vocês nessa manhã. Eu quero fazer um convite para os pais. No próximo domingo, dia 9, o Esperança Kids estará fazendo uma homenagem aos pais. Então, eu faço esse convite para vocês. Ficaremos muito felizes com a presença de vocês aqui no próximo domingo. Amém? Aplauda o Senhor e receba o apóstolo. Bom dia, gente. Eu vou ficar pertinho de vocês aqui. Para mim é mais fácil. À tarde aqui para mim é melhor. De noite aqui para mim é melhor. A gente fica mais tranquilo. E é bom que a gente fica olho no olho, né? Uma das coisas boas aqui é que você fica muito próximo. Não tem como você escapar. Não tem como você desviar o olhar. E às vezes as distrações que muitas vezes nos pega em alguns lugares, quando é mais amplo, acaba que aqui a gente não tem tanto esse problema. Ainda algumas coisas, mas semana que vem, se tudo der certo, nós vamos conseguir colocar esse lugar 100% para rodar. Nós tiramos ontem os aparelhos de ar-condicionado, terminamos, era 10 e pouco da noite, mas agora é só entregar o prédio segunda-feira, 3 horas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Eu quero falar sobre princípios de honra. Uma coisa que hoje em dia
está faltando muito no nosso meio. E quando eu digo no nosso meio, eu não falo sobre igreja somente, porque às vezes é fácil nós falarmos sobre a igreja, mas a honra, ela não está só dentro de um lugar onde nós adoramos a Deus, onde nós servimos a Deus, mas a honra, ela deve estar na sua casa, ela deve estar no teu trabalho, ela deve estar na sua família, ela deve estar nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos sentimentais. A honra, ela tem que caminhar em todos os lugares. Mas, infelizmente, hoje, as pessoas estão perdendo seu valor. As pessoas, muitas vezes, estão esquecendo o que é honra. Uma das palavras que eu ouço menos, muito menos, muito pouco hoje, é sobre lealdade. A lealdade é uma coisa que tem faltado muito no nosso meio também. Mas tudo isso nós podemos construir. E construir significa que nós podemos fazer algo novo, algo diferente, algo transformador na nossa vida. Agora, isso depende do que você vai fazer. Muitas vezes nós estamos atribuindo, transferindo às pessoas a responsabilidade de mudar. Mas às vezes o que precisa é você mudar. Se você mudar, tudo muda. Não espere que as pessoas mudem. Não espere que você ser honrado para você honrar. Honre as pessoas. Plante essa semente na sua vida. Plante essa semente na vida das pessoas. E assim, tudo vai ser diferente. Tudo será transformado. Tudo que você viver vai ser totalmente diferente. Então veja só, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, ele vai tratar sobre uma coisa interessante aqui. Ele vai falar sobre Jesus estando em Nazaré. Nazaré é a terra de Jesus. Embora Jesus nasceu em Belém, mas Nazaré foi o lugar onde Jesus ele viveu, aonde sua família era conhecida. Então Jesus automaticamente ele tinha a percepção de que quando ele chegasse em Nazaré, tudo poderia ser diferente. Por quê? Porque lá ele cresceu, ele cresceu, ele se estabeleceu, mas ao contrário do que ele pensava, talvez, o que aconteceu com ele foi totalmente diferente. Então veja só, diz assim: e tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando o sábado começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-se se maravilharam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como fazem tais maravilhas por suas mãos? Mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admiravam-se da incredulidade deles. Feche os seus olhos por alguns instantes. Pai, nessa manhã nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti nesse lugar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não é Teu, que os nossos ouvidos sejam limpos, que o nosso coração seja limpo a partir de agora, que haja transformação no nosso meio, que haja mudança e que possamos receber a Tua palavra, mas possamos aplicar ela na nossa vida. Amém. Bom, esse texto aqui está falando sobre Jesus quando ele chega em Nazaré. Nazaré é a terra onde Jesus cresceu, como eu disse. E Jesus chega ali para fazer o que ele estava fazendo, para realizar o chamado dele, o ministério dele,
Mas de repente Jesus começa a ensinar, Jesus começa a pregar, Jesus começa a trazer e realizar sinais no meio das pessoas, e as pessoas ficavam maravilhadas, mas ao mesmo tempo descrentes. E ao mesmo tempo essas pessoas associavam Jesus, lembrando ele da família que ele tinha. E é tão interessante isso, porque um dos lugares mais difíceis de você se estabelecer, um dos lugares mais difíceis de você dar certo, não é fora da sua terra, não é longe das pessoas. O lugar mais difícil que você tem para dar certo é perto de seus familiares, é perto do lugar aonde você cresceu, ou no meio do lugar aonde você cresceu. Então nós precisamos entender que muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, não é porque Deus, ele tem algum problema conosco. A questão muitas vezes é o lugar aonde a gente cresceu, o lugar aonde a gente habita, o lugar aonde a gente permanece, porque as pessoas não vão lembrar dos seus acertos, as pessoas não vão falar sobre as coisas que deram certo na sua vida, as pessoas não vão falar de quão difícil foi sua vida e o quanto você superou para chegar onde você chegou. Pelo contrário, você vai ser sempre lembrado pelas coisas que deram errado na sua vida. As pessoas sempre vão dar ênfase nas coisas que não funcionam na sua vida, principalmente no lugar onde você nasceu, principalmente perto das pessoas aonde você teve que compartilhar a sua vida. Então, ou seja, é um lugar extremamente difícil de se dar certo, é um lugar extremamente difícil de você florescer, e é um lugar também difícil de ser compreendido. E muitas vezes nós não entendemos isso, entramos em crises existenciais, nós construímos muitas vezes pensamentos, nós construímos muitas vezes sentimentos, e outras vezes até mesmo desanimamos e abandonamos o nosso propósito, abandonamos aquilo que Deus tem na nossa vida, paralisamos aquilo que Deus tem na nossa vida. E por quê? Porque a gente espera que aquele lugar possa gerar isso. Não é à toa que Deus chamou Abrão, e Deus não falou para Abrão: permaneça na terra onde você está, fique perto dos seus parentes, fique perto dos seus amigos. Deus tirou ele de todo esse lugar e enviou ele a um lugar que ele não esperava. Essa ação de Deus sobre Abrão é mais um sinal de que muitas vezes algumas coisas precisam ser cortadas, desligadas, canceladas na nossa vida. Existem amizades, relacionamentos e às vezes até mesmo lugares que Deus vai nos tirar para fazer algo novo na nossa vida, para reaquecer o nosso coração, para trazer um propósito novo na nossa vida, ou fortalecer a nossa fé. E quando nós falamos sobre isso, eu sei que você pensa sobre uma série de coisas, eu sei que você constrói uma série de pensamentos, mas você precisa entender o que Deus Ele quer fazer na sua vida. Você precisa compreender o que Deus quer construir na sua vida, para que você viva diferente. Porque viver igual não é transformação, não é conversão. Viver a mesma vida não é a manifestação do Evangelho sobre a sua vida. Viver as mesmas práticas não é o Evangelho de Deus na sua vida, de Cristo na sua vida. Viver as mesmas coisas, viver as mesmas repetições, passar pelas mesmas coisas, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele traz novo tempo, nova temporada, cura, transformação, renovação, fortalecimento e ampliação da visão daquilo que Deus tem na sua vida. Por isso hoje nós precisamos entender que Jesus, ele deixa de operar dentro daquele lugar milagres, ele deixa de trazer uma atmosfera diferente dentro daquele lugar por causa da desonra. O que é honra e o que é desonra? A honra não é concordar com tudo que a pessoa faz, não é isso. Não se trata de você concordar com tudo, mas significa que você dá o respeito à pessoa sobre aquilo que está sobre ela, sobre aquilo que ela vive, sobre aquilo que ela exerce. Às vezes o que acontece na nossa vida aqui é que nós não entendemos isso. Se a pessoa erra, nós quebramos a honra e nós ficamos só atacando. Olha, as pessoas não precisam ser atacadas, as pessoas não precisam ser condenadas, as pessoas não precisam
de mais uma palavra de crítica. As pessoas precisam muitas vezes da exortação que é necessária, muitas vezes os apertos são necessários para que as coisas não saiam do controle, mas ao mesmo tempo, se você não pode contribuir com a vida daquela pessoa para que ela possa ser curada e sair daquela situação, não diga nada, não mate aquela pessoa, não paralise aquilo que Deus está fazendo na vida dela, não impeça ela de crescer, florescer. Agora, se você tem um pensamento destrutivo, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que essa pessoa adoeça o coração dela, você vai fazer com que ela não tenha força para sair, porque você quer matar ela, você não quer que ela vença, porque ela vencer significa que ela chegou a um lugar aonde você não chegou. Vencer muitas vezes, para algumas pessoas, você vê alguém vencendo, significa que você quer adoecer, parece que aquilo mata você, porque você não conseguiu, e aí você traz a desonra, difamando, falando, criticando, machucando. Mas será que esse é o propósito de Deus na sua vida? Ou será que você precisa entender que a honra, ela muda a sua vida, ela muda a sua história, ela coloca você em um outro nível da qual você nunca viveu. Então o que é a honra? A honra é quando eu dou à pessoa aquilo que é dela. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes nós não queremos dar. Às vezes nós falamos assim, ela não merece. Mas você já parou para pensar que muitas vezes você mesmo está sendo impedido de receber, porque as pessoas acham que você não merece? As pessoas não reconhecem o que você tem, as pessoas não reconhecem o que você é, elas não reconhecem a habilidade que você tem, e elas acabam muitas vezes trazendo maldição sobre a própria vida, porque a desonra, ela traz maldição para a própria vida. Se a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe, a desonra, ela virá sobre a sua vida, e muitas coisas que você está atribuindo ao diabo na sua vida, muitas coisas que você está falando, que é a casta de demônios que estão agindo na sua vida, muitas vezes é a desonra que você tem cometido, a palavra que você tem levantado, muitas vezes as atitudes que você tem tido, que tem destruído a sua vida, tem destruído o seu caminho, tem impedido você de viver aquilo que Deus tem. Então a honra e a desonra, ela depende da sua atitude, ela não depende de mais ninguém. Se você honrar, você vai ser honrado. Se você desonrar, você vai ser desonrado. Agora, o que acontece aqui? O que esse texto demonstra sobre honra ou desonra? Esse texto vai dizer, Jesus está cheio do poder do Espírito Santo, Jesus está cheio da graça e da bondade de Deus, mas de repente, olha o que acontece. As pessoas começam o quê? A atacá-lo, e aquilo faz com que Jesus pare de usar a graça, o poder dele sobre a vida e sobre aquele local. Ou seja, a desonra, ela faz com que os céus fiquem paralisados na sua vida. Meu irmão, tem coisa que está paralisada na sua vida porque o seu coração precisa mudar. Tem coisas que não acontece na sua vida porque o seu coração precisa mudar. Tem coisas que não são destravadas na sua vida porque o seu coração precisa mudar. E eu não estou falando aqui na terceira pessoa, porque nós poderíamos atribuir esse tipo de problema, esse tipo de situação a alguém. Nós poderíamos transferir isso, a responsabilidade, a alguém que a gente conhece, que nos faz mal, que nos ataca, que muitas vezes nos persegue, ou que cria algum tipo de circunstância na nossa vida. Mas na verdade, eu não quero falar sobre as pessoas, nós precisamos falar sobre nós, porque Deus, Ele quer mudar a nossa vida. A vida das pessoas são transformadas depois que Deus transforma nossas vidas. A mudança ao nosso redor vem através da mudança da nossa vida. Então existem coisas aqui que você precisa entender que estão sendo travadas, porque seu coração não entra em paz. Seu coração está paralisado e muitas vezes ele está doente, porque você sempre está destruindo a reputação,
o coração ou destruindo as atitudes das pessoas. Muitas vezes a bondade que foi feita a você há algum tempo, e de repente a pessoa ela erra, e você simplesmente faz com que isso se torne a verdade máxima da sua vida. Você esquece tudo que foi feito de bom, e você só lembra de uma coisa ruim que existiu, de uma palavra ou de uma negativa que foi dada a você. Mas Deus, Ele quer construir algo novo na sua vida, e Ele precisa curar o seu coração, acessar o seu coração, acessar as suas emoções, e através da sua permissão, curar você. Curar para quê? Para levar você a viver algo novo na sua vida, para levar você a viver um tempo de transformação na sua vida, a levar você a ser curado na sua vida, a levar você a construir algo novo e se permitir viver as ações de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Você está padecendo por coisas da qual pode ser liberado na sua vida, deveria ser liberado na sua vida, você deveria estar numa outra etapa da sua vida, mas você não está. E por que você não está numa outra etapa da sua vida? Porque simplesmente você está deixando que as situações dominem a sua vida, que os pensamentos dominem a sua vida. Pensamentos esses negativos, destrutivos. E nós temos que mudar isso hoje aqui. Você não pode entrar dentro de um lugar como esse, você não pode ficar recebendo oração a vida inteira e a sua vida não mudar. Você não pode sentar num banco desse e muitas vezes permanecer com o coração duro, sendo impedido muitas vezes pelas suas próprias ações de acessar aquilo que Deus tem na sua vida. Deus tem coisas poderosas, insondáveis, maravilhosas para você. Se você já chegou em algum lugar, glória a Deus por isso, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que o lugar aonde Deus quer colocar você é infinitamente maior e melhor do que você imagina. Se está tudo bem agora, glória a Deus, mas o lugar aonde Deus quer te colocar ainda é maior e é melhor. Mas seu coração precisa estar em paz com você. A ação de maravilhas de Deus tem sido impedido pelos corações duros. Pela incredulidade que existe dentro do nosso coração. Há uns 10 anos atrás, eu estava em um evento, vamos dizer assim, um culto. E nesse culto, tinha vários pastores que iriam ministrar. Tinham pastores famosos lá. Mas existia ali uma pessoa que ele orava por curas e as pessoas eram curadas. Certa vez eu vi aquele homem orar por um atleta do Atlético Mineiro que tinha rompido o ligamento cruzado. E o menino estava com uma tala no joelho, e ele subiu no altar, e aquele pastor impôs as mãos sobre a cabeça dele. E a palavra do pastor foi a seguinte: Espírito de Deus, você formou os nervos, os músculos, os vasos sanguíneos, todos os órgãos dele. Faça com que os ligamentos dele, do joelho, sejam novos. E falou para o menino assim: você acredita? Ele falou sim. E ele tirou as talas do joelho, e aquele menino começou a pular, a pular, a pular. Aquele menino fazia movimentos que ele não podia fazer. Os médicos do Atlético Mineiro não sabiam explicar por que aquilo aconteceu. Estou dizendo para você uma das coisas que eu vi. Mas naquela noite, aonde ele estava naquele lugar, ele chamou algumas pessoas e ele falou assim: eu vou orar por você. E quando ele começou a colocar algumas pessoas em cima do altar onde ele estava ministrando, de verdade, eu não sou aquele cara que fica assim, tudo é Deus.
Mas o Espírito Santo falou forte ao meu coração naquele lugar: não vai acontecer nada. E eu fiquei olhando aquilo, e eu fiquei perguntando: como não vai acontecer? Eu já vi esse homem orar por tudo e acontecer. E ele disse: não vai acontecer nada. E aí, quando ele colocou as pessoas, quando ele foi orar, eu fiquei percebendo o olhar daquelas pessoas que estavam ali, daquelas pessoas que estavam ali, aqueles pastores. E eu percebi uma completa incredulidade da parte deles. Eu vi que os olhos deles estavam fechados. Não fechados fisicamente, mas fechados espiritualmente. É como se eles rissem por dentro daquilo que estava acontecendo, porque eles achavam absurdo. E sabe o que aconteceu? Aquele homem orou e nada aconteceu. Ninguém foi curado. Não aconteceu nada ali. E eu vi dentro da face, da expressão daquele homem, a frustração dele de orar e nada acontecer. Talvez naquele primeiro momento ali, ele não percebeu que o problema não estava nele. O problema não estava nas pessoas que estavam recebendo oração. O problema estava no ambiente onde ele estava, onde as pessoas traziam incredulidade e as pessoas só traziam desonra. Eles não olharam para a história ou pela manifestação do Espírito de Deus através da vida daquele homem. Eles viram somente que aquilo ali para eles era uma loucura. Mas o apóstolo Paulo diz que a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós salvos é poder de Deus. Quando eu estabeleço a honra, sabe o que acontece? O impossível começa a acontecer na minha vida. Os sinais começam a acontecer na minha vida. As portas começam a se abrir na minha vida. Aquilo que é incurável, Deus toca e traz cura. Deus toca e traz transformação. Deus toca e muda aquilo que precisa ser mudado. Por isso, você que está aqui hoje, você precisa estabelecer sobre a sua vida algo interessante. Você precisa estabelecer a cultura da honra, porque a honra, ela vai fazer com que você viva aquilo que é impossível na sua vida. Não existe nenhum lugar que Deus não possa tocar na sua vida. Não existe nada que Deus não possa fazer na sua vida. Não existe situação da qual Deus não possa mudar. Não existe diagnóstico que Deus não possa mudar. Não existe alguma enfermidade que possa estar enraizada no seu corpo, ou em algum lugar onde o médico diz que não pode ser acessada, de que o Espírito de Deus não pode tirar sobre a sua vida. Eu quero dizer a você, se você entender o que é honra, o Espírito de Deus, ele vai tocar nas profundezas da sua alma, nas profundezas do teu corpo, e vai arrancar isso de dentro de você, e os céus vão se abrir sobre a sua vida, e você vai viver uma atmosfera de poder sobre a sua vida. Você vai viver uma atmosfera de milagres sobre a sua vida. Você vai viver uma atmosfera de algo extraordinário sobre a sua vida. Você precisa entender que a partir de hoje, a sua vida não pode ser mais a mesma, o seu coração não pode ser mais a mesmo, porque a partir de hoje, você vai começar a testemunhar sobre o poder de Deus sobre a sua vida, porque o seu coração mudou. A sua honra, você começa a entregar às pessoas, a dar às pessoas aquilo que lhe é devido, e o Senhor dá a você aquilo que é devido a você. Existem coisas na sua vida que precisam ser liberadas e que estão retidas no mundo espiritual, mas o seu coração mudando, e ele está mudando nessa manhã. Eu quero dizer para você que os céus vão se abrir sobre a sua vida, os céus vão se abrir sobre a sua história, e Deus vai começar a curar o seu coração, vai curar o seu corpo, vai curar as suas emoções, vai curar a sua vida sentimental, vai curar a sua família, vai curar o seu ministério, vai curar todas as áreas da sua vida, porque o Espírito de Deus está passando nessa manhã sobre a sua vida e arrancando aquilo que não é dele, arrancando aquilo que não pertence a Deus. Deus está prestes a fazer algo grande e poderoso na sua vida. Vamos transformar os ambientes onde passamos, porque a nossa fé, o nosso coração está cheio de honra para mudar a história de pessoas. Dê às pessoas aquilo que... Pare de bloquear seu coração.
segunda coisa que eu quero falar aqui, que está nesse texto, é que quando Jesus se dispõe a orar em Nazaré, as pessoas vão falar sobre passado. As pessoas vão tentar paralisar você. É muito triste isso. Porque o tempo passa, mas parece que algumas coisas não se passam, não se apagam. Às vezes nós estamos falando sobre alguém, você fala assim, você conhece alguém? Aí fala assim, não conheço não. Aí a pessoa fala assim, não, você conhece sim. Como é que eu conheço? Não, você conhece, porque aquela pessoa é filho de fulano, de Beltrano, que fez tal coisa. Ou essa pessoa foi aquela que fez tal coisa. Olha que coisa interessante. Ao invés das pessoas atribuírem a você seus acertos, suas virtudes, as pessoas atribuem a você seus erros. As pessoas atribuem a você aquilo que deu errado na sua vida. O tempo passa e fala assim, daqui 2 meses passa, daqui 2 meses tem outro falando, daqui 3 meses tem outro falando. E sabe o que é pior? As pessoas que mais falam sobre isso são as pessoas que nos conhecem. Quem estava falando sobre Jesus não eram os desconhecidos. Quem estava falando sobre Jesus eram as pessoas que conheciam Ele, que viram a infância dele, que perceberam e olharam e viram aquele menino crescer. E a Bíblia diz que ele cresceu em estatura, graça e conhecimento. Eles viram aquele menino crescer, mas eles sempre estavam atribuindo àquele menino que ele era de Nazaré, que ele era filho de um carpinteiro. Eles estavam atribuindo àquele menino um passado. E é interessante, porque a desonra, ela vem sempre com a manifestação da lembrança do passado. Sabe por que você não entrega e você não recebe algo da parte de Deus na sua vida? Porque você sempre está falando sobre passado da vida de pessoas. E quem discute passado, meu irmão, é o diabo. Você não vê Deus falando sobre passado para aprisionar pessoas. Deus fala sobre passado para libertar pessoas. Mas o diabo, ele traz à tona seu passado para aprisionar você, para adoecer você, para machucar você. Por que ele faz isso? Todas as vezes que alguém faz isso, não tenha dúvida, isso é a manifestação do diabo perto de você. Não tem outra conversa. Porque a manifestação de Deus sobre a sua vida fala sobre coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas permanecem. Amém? As coisas velhas passaram. Ou seja, eu tenho que subir, eu tenho que elevar, eu tenho que crescer. Quem discute passado, quem fica aflorando seu passado, é o diabo. Agora Deus sempre vai falar sobre coisas novas, sobre coisas poderosas. E essa manhã você precisa entender isso. Porque dentro da cultura da honra, dentro do princípio da honra, não se discute passado, se discute futuro. E Deus quer sarar você, porque muitas vezes você não consegue ser honrado, porque a sua mente ainda está uma mente de passado, não uma mente nova, não uma mente de presente e futuro. Sua mente está no passado. Meu irmão, todos nós aqui, do maior ao menor,
E quando eu digo maior, eu não falo em status, eu estou falando de idade. Todos nós temos acertos e temos erros. Num dito popular, que é muito feio de se falar, né? Talvez alguém vai dizer assim, um pastor não deve dizer isso. É verdade. Mas a senhora, minha mãe, dizia assim, que você enrola o seu rabo e senta em cima dele, e fica batendo no rabo dos outros. Nossa, é uma palavra muito chula e feia, mas é uma palavra que nós cometemos todos os dias. O seu ouvido se ofende em ouvir isso dentro da igreja. O seu ouvido se ofende em um pastor dizer isso para você. Você se ofende de uma igreja falar sobre isso, mas você não se ofende de fazer isso todos os dias da sua vida. Você não fica chateado de fazer, você não fica aborrecido de fazer. Algumas pessoas dizem assim, por isso que eu não vou naquela igreja, porque ele não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Eu preciso falar a você uma linguagem da qual você precisa entender o que está acontecendo na sua vida. E se a igreja não pode falar sobre certas coisas, se um pastor não pode falar sobre certas coisas, porque você vai ser ofendido, meu irmão, tem algum problema. A igreja deixou de ser igreja. Nós já estamos sofrendo isso diariamente aqui em todos os lugares. E eu digo para você, não são só os evangélicos, os católicos. Uma das maiores estruturas cristãs que tem aqui perto de nós, que é a Canção Nova, cheio de processos, porque estão falando sobre o evangelho. Estão falando daquilo que é certo e errado. E sabe o que acontece? Enquanto era só nós apanhando, tudo certo. Agora está todo mundo apanhando junto. Todo mundo está apanhando junto. Todo mundo está apanhando junto. Porque se você falar, está errado. E eu não falo sobre ofensa pessoal. Eu não falo sobre uma indireta. Dentro da igreja pode vir todo tipo de pessoa. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com pessoas que muitas vezes elas não estão preparadas para lidar com as coisas da vida. Você pode fazer o que você quiser. Você pode. Não pode. Pode. Porque Deus te deu o livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. Agora, dali por diante, o resultado daquilo é outra coisa. E a verdade aqui é que nós precisamos entender isso. Que nós muitas vezes estamos alimentando o passado, alimentando situações, trazendo à vida aquilo que já morreu na nossa vida, e estamos impedindo de honrar pessoas e receber honra na nossa vida. E todas as vezes que nós ressuscitamos passado, a nossa vida ela é destruída, a nossa vida é paralisada, a nossa vida nós somos impedidos de acessar coisas, lugares, pessoas, porque nós estamos ressuscitando coisas da qual Deus já eliminou da nossa vida. É só você ler o texto aqui. Jesus está em Nazaré e as pessoas começaram a ver que ele está se destacando, começaram a ver que o poder está fluindo, começaram a perceber que as coisas estão mudando. E aí sabe o que acontece? Não, tem alguma coisa errada aí. Ele é filho de fulano, de Beltrano. Não, mas olha, sabe o que é isso daqui? Vai ser sempre assim. Mas sabe o que é interessante? Você gosta de receber isso na sua vida? Quando alguém faz isso com você? Você gosta, Rosana? Você gosta, Sérgio? Gosta? Gosta? Ninguém gosta. Mas qual é o problema? Que muitas vezes, sem perceber, a gente faz a mesma coisa. Sem você querer, você faz a mesma coisa. Às vezes, até sem intenção, você faz a mesma coisa
todos os dias, e você fica chateado, porque as pessoas estão fazendo com você. Mas ora, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Lógico que existem muitas injustiças, mas ao mesmo tempo nós temos que cuidar de nós. A questão aqui é cuidar de você. A questão aqui é vigiar seu coração. A questão aqui é sarar sua mente. A questão aqui é sarar os seus olhos. A questão aqui é você aprender a lidar com as coisas que estão ao nosso redor. E as pessoas, elas têm direito de avançarem, de crescerem, de florescerem. Está tudo certo. E Deus tem a minha porção. E as coisas vão começar a acontecer na minha vida tranquilamente. Para isso nós precisamos deixar e não alimentar aquilo que passou na nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão adiante de mim. O que aconteceu ontem? Acabou. A página já virou. As coisas já foram. O que aconteceu quarta, acabou. A palavra que foi dita na quinta, passou. A ofensa que veio na sexta, já passou. Agora eu preciso olhar para frente. Eu preciso o quê? Focar. Não paralise sua vida. Existem coisas que estão se movendo a seu favor. Existem coisas que você está orando, falando assim, Deus, e Deus está dizendo assim, eu já fiz. O impedimento não é o diabo, o impedimento não sou eu, o impedimento é você através do seu coração. Quando você mudar a sua ação com as pessoas que estão ao seu redor, Deus vai mudar a ação dele na sua vida. Quando você mudar as ações com as pessoas que estão ao seu redor, Deus vai mudar as ações dele sobre a sua vida. Deus, ele vai favorecer você. Deus, ele vai abençoar você. Quer dizer que para você viver o que você quer viver, você precisa ser curado antes. A honra precede a honra. A terceira coisa que eu vejo nesse texto, que a desonra faz com que você perca a oportunidade de viver um momento extraordinário na sua vida. Eles tinham tudo, gente. Jesus passava, cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam. Não andavam? Mortos eram ressuscitados. E quando a gente fala sobre isso, parece um absurdo para a nossa cultura aqui. Mas alguns anos atrás, antes de morrer, agora eu vou esquecer o nome dele, mas o sobrenome dele acho que é Bonk, não sei como se diz. Ele fazia cruzadas na África para milhares de pessoas. Milhares. E o repórter estava lá filmando, e de repente uma pessoa lá morta 3 dias. E o repórter fala assim, está cheirando mal, está cheirando mal, está cheirando mal. E ele diz assim, Deus vai ressuscitar essa pessoa. E eles deixavam ali, sabe o que acontece? O morto estava ali, estava mal cheiroso, e eles estavam pulando, adorando e glorificando a Deus, e aquele homem pregando, e as pessoas falando assim, Deus vai ressuscitar ele. Você acha que essa fé foi construída ali através de uma emoção? Ela foi construída através do que os olhos deles tinham visto. Porque não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi muitos que viveram isso. E a nossa mente, ela está tão travada dentro de um ambiente onde você ouve uma palavra e você vai embora para sua casa. Você ouvir uma palavra é tudo.
Mas você precisa saber que Deus ainda continua operando na mesma frequência, na mesma intensidade. Às vezes não está operando no nosso meio, porque o nosso coração muitas vezes se abate. Você está sendo impedido. E hoje é um dia em que o seu coração precisa mudar. Porque a intensidade da sua vida, ela vai mudar a partir de hoje. A intensidade do poder de Deus vai mudar sobre a sua vida a partir de hoje. Coisas que estão sendo paralisadas, coisas que estão demorando, coisas da qual estão retidas, começarão a ser liberadas na sua vida. Alguns dizem que agosto é o mês do desgosto. Alguns dizem que agosto, quem faz aniversário em agosto, é o melhor mês da vida. Mas a verdade é que agosto, sendo eles, no pensamento de alguns, como desgosto ou não, Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que realiza. E esse mês da sua vida será um mês marcado por grandes ações de Deus na sua vida. A notícia que você espera, a notícia que você está esperando há muito tempo na sua vida, ela vai chegar. Aquilo que você não tem na sua mente como algo alcançável, Deus vai fazer com que se torne alcançável na sua vida. Por quê? Porque as coisas começarão a ser aceleradas na nossa vida, nesse tempo, nesse momento. Coisas que Deus começará a liberar, a trazer vida, a trazer poder, a reacender a chama nos nossos corações. E nós vamos começar a viver uma temporada nova, porque tudo aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Tudo aquilo que muitas vezes nós fomos impedidos em alguns momentos, porque o nosso coração endureceu, porque não fomos capazes de ouvir a voz de Deus, porque não fomos capazes de crer naquilo que Deus estava falando, ou muitas vezes o nosso coração endureceu sobre palavras que o Senhor nos deu. Eu quero dizer a você nessa manhã que isso está sendo quebrado, esse espírito está sendo quebrado no nosso meio, esse espírito está sendo anulado no nosso meio, as correntes estão sendo estouradas nessa manhã, as algemas estão sendo removidas nessa manhã, o peso, o fardo está sendo removido da tua vida a partir desse momento. O Espírito de Deus, Ele vai guiar você a um tempo favorável sobre a sua vida, e o vento que é contrário, ele vai se tornar favorável. O caminho que se fechou é o caminho que vai se abrir. As notícias que você está preocupando no teu coração, Deus está trazendo um tempo novo sobre a sua vida. Notícias, palavras chegarão até você, mas não para desencorajar, mas para encorajar você a viver uma nova temporada na sua vida. O Espírito de Deus está tocando nas profundezas da sua alma, do teu espírito, para trazer vida sobre a sua vida, para trazer poder sobre a sua vida, para trazer ânimo sobre a sua vida, para trazer vida sobre a sua vida. Não há nada mais que te pare. Se você aprender o que é honra, se você praticar a honra vai destravar a sua vida. Porque existem coisas que são inegociáveis. Princípio não se trata de posição. Você pode estar em cima e embaixo, o princípio é o mesmo. Se trata de posicionamento. Se trata de quem eu sou. Eu posso estar em cima ou embaixo, posso estar no bom e no mau momento, mas o princípio é o mesmo. A prática é a mesma, a visão é a mesma. Eu só preciso decidir. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Você que está pela internet, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Porque a graça que nos foi dada, o poder que nos foi dado, a autoridade que nos foi dada, ela não está somente nesse lugar. Porque aonde nós estamos, não existe muros, não existe distância, não existe problema. Aonde nós estamos nos movendo, todas as barreiras não podem resistir à voz daquele que tem todo o poder. Há uma unção poderosa, há um poder sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Coração, diga a Ele, nada. Essa manhã eu quero orar por você, porque é o tempo em que Deus, Ele quer mudar situações, quer mudar momentos. Deus quer acalmar seu coração e dizer a você que o que aconteceu, ou o que está acontecendo, para você se aquietar. Você está achando que é o seu fim, mas não é. Não é. Você se mostra forte, mas está com medo. E Deus sonda o teu coração. Mas sabe, não tem problema. Deus é aquele que te cura. Honre a Ele, e Ele te honrará. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Pode vir. Vem tranquilo. Chegue mais perto. Chegue mais.
Se desligue. Se desligue de tudo. Se desligue. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se esvazie de si mesmo. Tire suas preocupações, pensamentos. Sabe aquele pensamento que você tem que não vai dar certo? Tire isso. Porque o favor de Deus, Ele vai entrar dentro do seu coração aqui agora. Você está preparado para isso? Feche os seus olhos, fique tranquilo. Tu és o Deus que tem uma aliança conosco. O Senhor tem uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada. Tu és o Deus que formou nossos ossos, nervos, músculos, pele, nossos órgãos, nossos sentidos. E nessa manhã, ó Deus do impossível, eu clamo a Ti e peço que o Senhor responda-nos. Há um espírito de câncer no nosso meio. Que ele seja arrancado agora com raiz. Arrancado pela raiz. Põe isso para fora. Há um espírito de enfermidade no nosso meio. Arranca isso. O Senhor está curando. Há um espírito de trava, de amarra. Há um espírito que luta contra essa pessoa, nos sentimentos dela. Nenhum feitiço poderá prevalecer. O espírito que se esconde atrás de feitiços, de visões que enganam, você vai se revelar. Agora, as deformidades no corpo, nos órgãos, a mão do Todo-Poderoso está aqui agora, colocando as mãos
sobre esses órgãos e fazendo ele novo, fazendo ele novo, fazendo ele novo, fazendo ele novo, fazendo ele novo. Espírito de Deus, opere sem limites aqui nesse lugar. As barreiras, amarras, caem por terra. Bloqueios são cancelados, destruídos, anulados. Agora, há poder no nome de Jesus. 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 Que o espírito de honra, que os céus que estão fechados se abram agora sobre a vida dessa pessoa. Que toda palavra contrária seja quebrada, removida, cancelada, destruída a partir de agora. Todo espírito perseguidor, nós te repreendemos, Você faz essa pessoa viver histórias repetidas. Quando acha que vai, não vai. Eu já te achei. Toda dor da alma cai agora. Seja removida agora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, começa a mover. Feche os seus olhos. Quero que... Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, está se movendo as águas. E essa canção, ela fala sobre aquele homem que esperava as águas do tanque se mover. Elas estão se movendo. Não pule só nela, mergulhe. Oracatá que derraço. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez.
Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. O Espírito de Deus está me falando algo aqui. E eu não sei se essa pessoa está aqui ou não, ou se está pela internet. Não sei. É melhor eu falar do que levar isso embora comigo. Há uma pessoa de nome Augusto. Faz anos que você não consegue ser feliz, alcançar algo que você projetou há muito tempo na sua vida. Mas o Espírito de Deus está passando dentro da sua casa. E algo que foi colocado dentro desse lugar, como uma coisa simples que entrou, um objeto. Ele vai se quebrar, quebrando as amarras da sua vida, porque desde quando esse objeto entrou? Fazem cerca de 4 a 5 anos. Fazem 5 anos que esse objeto entrou dentro da sua casa. Ele vai se quebrar, porque essa amarra na sua vida não pode mais. Está quebrado isso, pelo poder que há no nome de Jesus. 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 Você está livre. Eu te abençoo nessa manhã. Amém. Faça uma oração comigo, porque de repente tem alguém pela internet. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, porque eu pertenço ao Senhor. Amém. É uma oração de confissão e rendição. Tem alguém aqui que está afastado, precisa voltar? Ou pela internet, quem está pela internet escreve. Quem está por aqui, só você levantar a sua mão e alguém vai te levar a uma sala aqui e vão pegar o seu nome. Tem alguém?
Tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Quer entregar? Levante sua mão. Então, amém. Volte para o seu lugar. Tome o seu assento. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Amém? Antes de eu falar sobre oferta aqui, só vou te avisar, né? Talvez você não está vendo as nossas transmissões mesmo, mais pelo Instagram e pelo Facebook. A gente só vai transmitir agora pelo YouTube. Mas por que isso? Porque, gente, é muito mais fácil e a gente tem muito mais qualidade em transmitir por uma plataforma só. E é uma plataforma universal. Você tem YouTube, se você tem uma televisão smart, você tem o YouTube, no seu celular tem YouTube. Então, assim, todas as nossas transmissões, igual agora, ela está acontecendo pelo YouTube. Isso também, você vai se inscrever no canal, você recebe notificações de quando está lá. De quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber. Nós melhoramos razoavelmente a nossa transmissão agora. Ainda pequenos ajustes, mas está ficando muito bom. Tá certo? Então você vai nos acompanhar pelo YouTube. A partir, foi quarta-feira, acho que o pastor Heber já fez a parte de mensagem dele. Acho que pegou um pedaço do louvor. Sexta-feira eu transmiti pelo YouTube, mas os cultos não ficam disponíveis, tá? E hoje já vai ficar lá e a gente vai seguir assim, tá bom? E agora você vai poder ofertar ao Senhor. Você vai poder devolver o seu dízimo. Aqui estão a chave Pix que você pode utilizar para que você possa semear. Você pode usar as maquininhas, você fique tranquilo, tá certo? Você levante sua mão, alguém vai até você, vai direcionar você, tá bom? Para que você possa ofertar. Isso daqui é um princípio, tá certo? É um princípio que honra. Sabe que como pastor, ou como apóstolo que seja, eu já vi algumas coisas interessantes acontecer sobre isso. Porque eu já vivi várias etapas de ofertar e dizimar dentro da igreja. E também já vi muitas coisas acontecer sobre isso. Eu já vi Deus agir de uma forma sobrenatural. Eu já vi pessoas que serviam a Deus e serem dizimistas. E eu vi pessoas que deixaram de servir e deixaram de dizimar. Porque a questão não é um microfone. É um microfone? É um instrumento? Porque se é um microfone, um instrumento, meu irmão, nós temos um problema gravíssimo aqui no nosso meio. Ofertar e dizimar é um princípio estabelecido por Deus. Se você planta, é o que você colhe. Se você quer colher, você precisa plantar. Ah, eu não concordo, meu irmão, esquece isso. A igreja, ela vai ter coisas boas, coisas ruins, mas a palavra de Deus, ela sempre é perfeita em todo tempo, em todo momento. Eu falo que eu servi na igreja durante algum tempo antes de vou usar a palavra que eles usam, se desviar lá atrás. E eu servia na igreja e não dizimava. Eu vivia um fracasso. Eu trabalhava muito e não conseguia. Eu passei 7 anos fora. Eu ofertei mais quando eu estava fora do que quando eu estava dentro. Só que a minha oferta não era para Deus, era para um outro Deus. Eu gastava o que eu tinha e o que eu não tinha. Quando eu voltei, o meu pastor me ensinou. Uma das coisas que ele pegou no meu pé, falou assim: Alexandre, nunca se apresente a Deus de mãos vazias. Meu irmão, eu posso estar bem, eu posso estar mal, mas se eu estiver num culto em algum lugar,
Se eu não tiver nada para dar, eu fico desinquieto. Eu falo assim, meu Deus. E hoje em dia, a gente usa celular para tudo. Você perguntar assim, difícil, às vezes eu tenho dinheiro físico, raro. E às vezes eu vou em algum lugar e às vezes não tem Pix. Eu fui numa reunião de pastores, falei assim, como é que eu faço para ofertar? Só em dinheiro? Não, tem que ter Pix. Aí esse cara olhando para minha cara, né? Como diz assim, lá vem você. Mas não é. É a forma que eu tenho hoje de fazer. Então você pode fazer aqui. Tudo que você faz é revertido aqui mesmo, dentro da nossa estrutura. Eu prometi a vocês uma coisa, ainda a gente não conseguiu terminar, porque a gente ainda não terminou. Por exemplo, todas as salas nossas aqui estão sem portas, as portas estão sendo colocadas. E o pastor Valdir, ele não está nem a tempo de tartaruga. Ele está pior do que a tartaruga, né? E a sala de atendimento não está pronta. Mas essa semana a Jéssica vai deixar pronto. A gente vai mostrar sobre aquilo que você apresentou, aquilo que você ofertou aqui, para a gente fazer isso daqui. Quanto ficou para entrar aqui? Pronto. E isso eu devo a você, porque o dia que eu pedi, falei assim, vamos embora ou não? Pode ajudar ou não? Eu vou apresentar para você. Tá certo? Não vou apresentar, por exemplo, comprou em 10 lojas de material de construção. Não vou pôr nome por nome, vou pôr a despesa com material de construção. Se você quiser depois ver o analítico, depois você pede para ela que ela abra para você. Mas assim, tudo certinho, para que você tenha ideia do que foi feito aqui. Tá bom? Você pode estar fazendo aí Pix da maneira que você quiser. Vamos lá. Pai, nós apresentamos nossas ofertas e dízimos, pedimos a Deus que o Senhor receba, que o Senhor abençoe cada ofertante, cada dizimista, que o Senhor, meu Deus, abra as janelas do céu sobre a vida deles e que o bom tesouro seja liberado sobre a vida de cada um aqui. Amém e amém. Você pode trazer. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero voltar-te, a paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Amém? Pode ficar de pé. Muito obrigado por você estar aqui nessa manhã. Lembrando você que semana que vem é ceia, domingo que vem é ceia. É isso? É, ceia. Dia dos Pais, já está feito o convite para você. Então você vai poder estar aqui. Vai ser muito bom. Cadê o Dito? Foi embora? O Dito sempre some, né? Hã? Ah, para passar na cantina. Agora a cantina não fica onde você ir no banheiro. Fica perto, né? Fica mais pro fundo da cantina agora. O pessoal falou, passa lá na cantina. O que tem lá? Hot dog, mas de manhã hot dog, você? Ah, é? Aí não almoça, mas você leva para você tomar café, né? Nem tempo para comer eu estou tendo. Você acredita que em 2 dias eu perdi 2,5 kg? Não desenchei não, perdi mesmo. Não dá tempo para comer. Ontem cheguei tão cansado em casa, falei assim, eu estou com preguiça de comer. Deixa eu dormir, né?
tomei banho, peguei a bucha da mãe, esfreguei, até a mãe falou, lembrei da minha mãe, falando assim, você está até mais branco. Que a mãe falava assim, vocês não passaram por isso não, né? Quando você é criança, ficava com dificuldade, sua mãe pegava você, punha você embaixo do banheiro, com aquela bucha que punha para secar, esfregava você, mas esfregava com tanta vontade, você ficava até vermelho de tanta força que ela punha. Depois do banho ela falava assim, tá vendo? Você está até mais branco, né? Saiu 1 quilo do não sei do que. Mas isso daí é só para quem é de 80. De 90 para baixo a gente pegou isso. De 90 para cima é aquela esponjinha de buchinha, né? Aí é diferente. Põe a mão no seu coração. Hã? De bichinha ainda, hein? É por isso que o negócio está feio, tá vendo? O negócio está complicado, tá? Pai, nós te agradecemos nessa manhã por cada pessoa que o Senhor nos deu aqui. Que o Senhor os leve em paz e segurança para os seus lares. Que o Senhor dê um mês de agosto de crescimento, avanço e de vitória e de boas notícias. Que o Senhor dê uma semana que o bom tesouro seja liberado sobre a vida de cada um aqui. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe.